bem-vindos, todos vocês, à nossa casa, né? Que se sintam acolhidos aqui pelo nosso ambiente espiritual, pela espiritualidade que a gente não enxerga, né? Mas está aqui. Eles preparam esse ambiente para esse momento. E aqui é um momento que a gente, pelo menos, deveria se desligar um pouco do mundo lá fora, do trabalho, né, das preocupações, e se focar em assim, se conectar, né, com o mundo espiritual, com o mundo das boas vibrações. Então, hoje a gente vai ter a palestra da Cida, né, que é uma trabalhadora da nossa casa. E para começar os trabalhos eu chamo a Jaque para fazer a leitura, depois o Cléo vai fazer a prece de abertura. Boa noite a todos. Então, do livro Coragem, de Francisco Xavier, o item 35. Para libertar-nos, a preguiça conserva a cabeça desocupada e as mãos ociosas. A cabeça desocupada e as mãos ociosas encontram a desordem. A desordem cai no tempo sem disciplina. O tempo sem disciplina vai para a invigilância. A invigilância patrocina a conservação sem proveito. A conservação sem proveito entretece as sombras da cegueira de espírito. A cegueira de espírito promove o desequilíbrio. O desequilíbrio atrai o orgulho. O orgulho alimenta a vaidade. A vaidade agrava a preguiça. Como é fácil de perceber, a preguiça é suscetível de desencadear todos os males, qual a treva que é capaz de induzir a todos os erros. Compreendamos assim que a obsessão, loucura, pessimismo, delinquência ou enfermidade pode aparecer por autênticas fecundações da ociosidade, intoxicando a mente e arruinando a vida. E reconheçamos, de igual modo, que o primeiro passo para libertar-nos da inércia sempre será trabalhar. Yolanda. Vamos fechar nossos olhos, lembrando que todos aqui estamos reunidos em nome de Jesus. Ele sempre disse que quando duas ou mais pessoas se reúnem, ele estará sempre presente no meio de nós. Saímos de nossa casa em busca de uma palavra, de uma orientação ou algo que nos alente o espírito e nos mantenha nessa caminhada, que é a caminhada de cada um na sua vida, no seu trabalho, no seu dia a dia. Que ao voltarmos para casa, voltamos um pouco melhor, com a consciência mais tranquila e com o objetivo no coração de seguirmos na caminhada, na pegada de Jesus, no caminho do amor, da fraternidade, do ajuda ao próximo. Ações que colocam o nosso coração em uma vibração mais elevada, mais sutil. E é isso que buscamos na noite de hoje. Que Jesus abençoe a todos, proteja, traga energias boas a esta casa. Agradecemos aquelas equipes todas que estão aqui na casa e, como disse o Rafael, não podemos ver, e todos os convidados que aqui vieram no plano físico e no plano aquele ao qual ainda não podemos enxergar. Que Jesus abençoe a todas essas pessoas na noite de hoje. Que assim seja.
Boa noite. O tema, O Homem Aparência, é do livro O Homem Integral, da Joana de Ângeles, do item do capítulo 2, que o conjunto desse capítulo, ela fala de estranhos rumos e seguros roteiros. E dentro desse capítulo ela fala do homem aparência, fobia social, ódio, suicídio e mitos. Então, hoje a gente vai ver homens aparência. Primeiro é preciso esclarecer qual é o conceito que ela está falando aqui, que ela vai falar, o item todo, ela vai falar sobre liberdade. Né? O foco de atenção desse item do homem aparência é a liberdade. Agora, para ela, a liberdade é quando o homem se liberta de si mesmo pelo autoconhecimento e pela sua capacidade de tomar decisões conscientes. Né? Ele é tão liberto das coisas da própria personalidade, do próprio egoísmo, da ganância, de todas as coisas que podem trazer defeitos para a nossa evolução. Então, para ela, a liberdade é quando você tem plena lucidez das suas qualidades, dos seus defeitos, para essa trajetória no mundo. Então, todo o capítulo, ela vai falando, capítulo por capítulo, do que é essa liberdade, como é que a gente perde e como que a gente recupera. Eu vou ler item por item, para que a gente possa acompanhar o raciocínio dela. Então, ela diz assim: a falta de uma consciência idealista, na qual predomina o bem geral, sem os impulsos egoístas que trabalham em favor do imediatismo, torna difícil a realização da liberdade. Então, ela já começa a dar esse parâmetro, né? Quando a gente não tem uma consciência assim, da sociedade, da convivência, da nossa necessidade de estar pleno, então a gente vai ser para o imediatismo, para aquilo que nos convém. Para lograr até a plenitude, faz-se mister um seguro conhecimento interior do homem, das suas aspirações e metas, bem como os instrumentos de trabalho com os quais pretende movimentar-se. Ou seja, então, para a gente ter a liberdade, até essa plenitude de ter a liberdade interior completa, nós necessitamos desse conhecimento interior, daquilo que de fato facilmente ele tomba nas ciladas da violência comum, as pessoas terem depressão, ansiedade, ter uma série de transtornos, né? E na verdade isso é uma forma de você fugir das suas responsabilidades perante a vida. É uma forma de incapaz de controlar-se, manter uma atitude criativa e otimista, mesmo em face dos sabores, a liberdade se lhe transforma em uma conquista vazia, cuja finalidade é permitir extravasar os impulsos primitivos e as paixões agressivas, em atentado cruel contra aquilo que pretende, o anseio de ser livre. Então, na vontade que ele quer, o homem finge ter um otimismo em relação à vida. Mas essas mesmas dificuldades que ele está fingindo, esse otimismo que ele tem, fingindo que tudo é possível conquistar, quando não dá certo, aí ele vai atrás dos próprios impulsos e dos instintos mais primitivos e das paixões mais agressivas, que a gente pode lembrar, né, do ciúme, do controle, de querer mandar na vida de outra pessoa, ou de se tornar um peso para as outras pessoas porque você não consegue tomar as próprias decisões. O homem livre sonha e trabalha, confia e persevera, semeando em tempo próprio a feliz colheita por vindoura. Então aqui ela dá um conceito do que é liberdade, né? Então ele pode sonhar, trabalhar, confiar, perseverar, mas ele semeia. Mesmo que seja essa alegria, a perseverança, o otimismo,
a boa vontade, mas ele nunca perde a confiança no amanhã, né? Eu acredito que às vezes a gente tem um para o outro momento a liberdade, nem herdar das gerações passadas. Cada indivíduo a conquista lentamente, acumulando experiências que amadurecem o discernimento e a razão que se utiliza no momento vivencial. Eu acho que esse item é muito interessante, conceitos, né? E aí a gente fala, poxa, mas esse menino é tão diferente de mim. Eu, por exemplo, tenho 2 filhos, né? Nossa, mas como esses meninos são diferentes do que eu penso? Tem tanta coisa que eu ensinei que eles não assimilaram, que eu gostaria que fosse igual aquilo que eu ensinei, eu, por exemplo, fiquei. Mas é assim, cada um tem aquilo que conquistou nessa vida ou que traz de vidas passadas. Aí cada um tem seu caráter, as suas crenças, suas formas de vida e vão expressar, porque não dá para herdar dos pais. Mas o que a gente pode falar que o filho pode herdar é herança, né? Que você deixa, porque não é possível herdar caráter. Bom, ela começa, ou seja, a escolha, a liberdade própria, conforme o enunciado cristão do amor, porquanto, não existindo esse sentimento pessoal de respeito à própria individualidade, que propõe os limites dos direitos da medida dos deveres executados. Não se pode esperar consideração aos valores alheios com a consequente liberdade dos outros indivíduos. Ou seja, a nossa liberdade, a nossa felicidade, ela acontece de acordo com as nossas escolhas individuais. Porque somos nós que escolhemos qual é o nosso potencial de trabalho, quem são nossos amigos. Nós, antes de vir para cá, escolhemos o ambiente que a gente vai viver, a família com quem a gente vai conviver, as dificuldades que vão surgir, né? Então, quando a gente tem a liberdade de escolha. Então, você sentou lá com seus dirigentes, seus mentores, seus protetores espirituais, pelo menos os grandes rumos da vida, as grandes escolhas, mas chega aqui todos os dias das escolhas. Então, ela diz, praticar esse conceito de amar o próximo como a mim mesmo, mas nós vamos viver com ética, com conceito de igualdade, de responsabilidade, mas eu vou cuidar de mim. Eu não posso me responsabilizar pela vida do outro. Se eu tiver em mente esse valor cristão máximo de amar ao próximo como a si mesmo, eu já tenho esse roteiro da liberdade e da individualidade. Esse amor a si mesmo ergue o homem aos patamares superiores da vida que a sua consciência idealista descortina e o seu esforço produz. Meta a meta, ele ascende, fazendo opções mais audaciosas no campo do belo, do útil, do humano, deixando pegadas indicadores para os indecisos da retaguarda. Sua personalidade se ilumina de esperança e sua conduta se permeia pela paz. Bom, eu acho que esse aqui ficou bem claro, né? Ame o próximo como a si mesmo, mas primeiro ame a si mesmo. Porque se você se ama, você vai se cuidar em todos os sentidos. Vai cuidar das suas relações, vai cuidar das suas perspectivas, vai cuidar de encontrar aquilo que você quer fazer para ser útil para a sociedade. Você vai encontrar formas de não revidar a violência, de qualquer que seja esse tipo de violência, né? Então você vai ser você mesmo, lembrando que o ser que sabe o que quer, né? Quando descobre o sentido para a vida, ele estabelece metas. Então, o homem, por natureza, ele está sempre descontente, né? Mas aquele que se deixa levar pelo vendaval, né, como timoneiro que não sabe para onde vai levar o barco, ele não vai chegar a lugar nenhum. Quando a gente tem metas, tem objetivo, sabe o que quer e vai atrás dessas conquistas, porque você tem liberdade de escolha, é o segredo para você ser feliz. Bom,
E aí ela vai falando, né, que lentamente são retiradas a aparência do conveniente social, do agradável estatuto, do conforme desejado, para que a legítima identidade apareça e o homem se torne realmente o que é. E aí, então, ela começa a falar desse homem aparência. Né? Então, quanto mais você se conhece, quanto mais você se ama, quanto mais você ama o próximo, menos fingir uma aparência você precisa. Né? O segredo da felicidade, o segredo de você estar bem, é o não fingimento. Porque tem gente que finge tanto para ter uma aparência que ele não se conhece mais. Aí vive de acordo com aquilo que se espera dele e não de acordo com o que ele é. Eu estava discutindo um assunto ontem com uma amiga e ela dizendo assim, ela tem um alto cargo no Tribunal do Trabalho, né, uma advogada, concursada há muitos anos, então ela deve ter um bom salário, imagino, né? E ela diz assim, que ela tem uma amiga que está deprimida porque não consegue pagar uma prestação de 5 mil reais do carro que ela comprou. Eu ouço isso e falo, como assim, né? Por quê? Porque esta pessoa não se conforma em ter um carro menor do que aquele que vai mostrar um status. Só que é um status que, na verdade, ela não pode alimentar, né? Então, é uma forma de querer aparecer para a sociedade, aparecer para o mundo, como alguém que tem status, tem poder, tem dinheiro, né? Mas é uma aparência. E quando a gente quer viver de aparência, se perde. É claro que nos referimos às expressões de agradecimento que normalmente permanecem clausuradas no íntimo, sem oportunidade de exteriorar-se, soterrada às vezes sob sucessivas camadas de medo, da indiferença e de acomodação. Então, quando a gente se esconde e vive de aparência, você se perde. Mas viver de aparência é também uma forma de acomodação. Porque você está acomodado em determinadas situações, aquilo mesmo te fazendo mal, ao invés de se admitir que faz mal e o esforço de mudar, você opta por viver na aparência. Então, eu digo assim, que ela está se referindo às expressões de agradecimento que permanecem enclausuradas no íntimo, né? Ou seja, eu tenho que ser aquilo que algum dia eu demonstrei. E aí você vai mudando de personalidade. No ambiente de trabalho você é um, na sua casa você é outro, quando você vai na casa de um amigo muito íntimo você é outro, quando você está num ambiente mais sofisticado você é outro, e aí você começa a se perguntar, afinal de contas, quem que eu sou? E é importante esse autoconhecimento, porque é o que vai direcionar a vida. E ela faz uma advertência, que muitos homens temem ser conhecidos nos seus sentimentos éticos, nos seus esforços de saudável idealismo, taxar esses valores pelos pigmeus morais, encarcerados no exclusivismo das suas paixões, como sentimentalismo, pieguice e fraqueza de caráter. Então, o que ela está dizendo? Que muitas vezes a gente tem essa índole boa, a gente quer ser bom, a gente quer fazer coisas que você tem vontade a favor do próximo, porque aquilo é o que o teu interior pede. Mas aí você começa a ser convidado para outras coisas, você começa a ser desviado, ou então as pessoas vão dizer, pô, larga de ser babaca, né? Vamos para a praia hoje, como é que você vai lá fazer uma visita a alguém, deixa essa visita para outra hora. Então, a pouco, a gente vai se deixando levar por pessoas que ela chama de pigmeus morais, e aí deixa de fazer o que quer. Então, ela diz que as pessoas confundem coragem com impulsividade e força como expressões de poder e dominação. Quem vive sem liberdade desdenha da liberdade do outro. Então,
quem não é íntegro e vive de acordo com os próprios valores, ele não vai entender a felicidade do outro, a alegria do outro e essa liberdade de escolha. E ela quase que finaliza dizendo assim, que na consciência profunda está íncita a verdadeira liberdade, que deve ser mergulhada mediante o mergulho no âmago do ser, na reflexão demorada, propiciadora do autoconhecimento. Em realidade, o homem é livre, nasceu para preservar esse estado. Não tem limites à conquista da liberdade, porquanto ele pode, embora não deva, optar por preservar ou não o corpo, através do suicídio espetacular ou escamoteado na recusa consciente ou não de continuar a viver. E aí, volto a dizer, né, que tem muitas formas da gente morrer. E uma das formas da gente morrer é não se cuidando, né? Não cuidando do corpo, da alimentação, do que lê, do que fala, do que escuta. Né? Você vai, ao invés de assistir um programa saudável, uma música que te integra com o cosmos, você coloca lá um programa que vai falar de coisas que vai te deprimir. Ao invés de você conviver com pessoas que te dão aprendizados, que o próprio diálogo, a conversa, te leva para um patamar de reflexão, né? Você vai lá ouvir fofoca, pessoas deprimidas. Gente, não tem nada, no meu entendimento, não tem nada pior na face da Terra do que a gente conviver com pessoa que está sempre no chão, sempre deprimido, sempre pessimista, sempre falando de coisas que te levam a entristecer. Mas isso também é uma escolha nossa. E ela disse, quando você é uma opção, você direciona a sua vida de acordo com as suas opções e com a sua liberdade. Então aí, quando você perde a vontade de viver, não importa se você vai lá e comete um suicídio, ou se você vai se deixando levar pela tristeza, pela amargura. Eu tenho um irmão que está doente. E faz tempo que eu sei que ele está doente, porque o médico foi, isso aqui. Mas ele tinha tanto medo de ficar doente que fingia que não estava. Né? Agora, há 3 meses atrás, o médico falou para ele, olha, ele já teve um câncer há muitos anos, o câncer voltou. Aí o médico disse assim para ele, olha, está com 2 centímetros. Se chegar a 2,5, talvez a gente não consiga te salvar. Pergunta se ele foi providenciar cirurgia, o médico. Nada. Ele falou, não, mas tem muita coisa para resolver. A semana que vem eu vou. Não sei se eu vou operar aqui em Belo Horizonte ou se eu vou operar em São Paulo. Ele está lá 3 meses. E eu falo para ele, mano, quando você morrer, você vai morrer como suicida. Se for chegar lá, vai direto para o vale do suicida, porque é uma opção. Mas o que é? O medo de ir lá, de encarar o médico, passar pela cirurgia. Eu olho, às vezes eu dou risada, mas é triste, né? Você vê a pessoa fazendo uma opção para o caminho errado, porque ao invés de cuidar da saúde, ele não tem essa liberdade de escolha para enfrentar a si mesmo, que está doente e que é necessário se cuidar. Bom, aí ela continua. Quando estamos esvaziados de objetivos elevados, os movimentos dos grupos sociais, como dos indivíduos, proporcionam anarquia, que se mascara de liberdade, destacando-se a violência de um lado e o conformismo de outro, sem um relacionamento saudável entre as criaturas. Dissimulam-se os sentimentos para se apresentarem bem, conforme o figurino vigente, detestando-se fraternalmente, e vivendo a competição frenética e desgastante, para a qual alcançar a supremacia no grupo, agradando o ego atormentado. Ou seja, quando a gente está num ambiente de competição, pode ser até uma competição ideológica, né? Eu sou da religião X, você é da Y, eu torço para o time X, você torce para o time Y.
Aí você entra nesses embates, né? E às vezes você está até convivendo com uma pessoa que você detesta, que você queria ver longe, que não quer conversar, mas socialmente você é obrigado a conviver com ela. Né? E aí, quando você passa dos seus próprios limites, você também está causando sofrimento a você mesmo, mas lembrando que isso é uma escolha. Bom, e ela diz também que a desordenada preocupação por adquirir a qualquer preço equipamentos, veículos, objetos de propaganda, vai fazendo com que a ansiedade passe a ser vista e acatada no meio social. O tormento para vestir-se de acordo com a moda exigente, a inquietação por estar informado sobre os temas sem profundidade se arroja a abismos da perda de identidade, a desestruturação pessoal, a confusão de valores, como eu tinha falado antes, né? A necessidade que a gente tem de contar que foi comer no restaurante. Gente, imagina assim, todo mundo conhece gente que é viciada na internet, né? Eu aluguei uma casa, meu filho tem um apartamento que é uma temporada, aí a gente recebeu um turista que ele chegou um dia e foi embora no outro, porque no outro dia avisaram que a casa dele tinha sido assaltada e tinham levado tudo, encostaram no caminhão, levaram tudo. E a família toda estava aqui, né? Aí ele ficou se perguntando, mas como que alguém podia saber que ele tinha mudado, tinha viajado? O cara colocou na internet, estava vindo do Brasil, que ia passar 20 dias, não sei o quê. Então, várias pessoas viram, né, que ele não estaria. Então, essa questão da gente viver socialmente, mostrar para a sociedade como a gente vive, o que a gente tem, é parente de quem, se dá não sei com quem, é uma forma de você se colocar em perigo, porque você não está usando a sua liberdade de escolha, você está vivendo de acordo com as aparências para que as pessoas te aceitem. Bom, e para finalizar, ela diz assim, ó, que os homens de aparência tornam-se quase todos, calmos ou não, fortes ou fracos, ricos ou pobres, enxameiam num contexto confusos e sem liberdade. No entanto, em regime político e social de liberdade, há milhares de ferramentas de trabalho, como de lazer, desmotivados e automatistas sem rumo. Prossegue avançando, caminhando em círculos, desnorteados na grande horizontal das conquistas de fora, temendo a verticalização da interiorização realmente libertadora. Então, eu sempre digo assim que eu tenho muito medo da Joana, né? Porque o André Luiz, ele nos trouxe como que a vida quando a gente voltar, né? Várias formas de vida. O Emmanuel, ele trouxe consolo. Você lê as palavras do Emmanuel, todas as publicações que o Emmanuel tem, elas são um carinho, né? Um afago, uma informação daquilo do Evangelho, mas é consolador. Então, a doutrina do Consolador. Mas a Joana, ela não faz café, né? Ela diz, olha, é assim, é faca no pescoço. E aí você olha e fala, nossa, mas tudo depende de mim. Né? Então ela chama a gente para essa necessidade de se conhecer, para essa necessidade de você ter liberdade de escolha, mas a liberdade interior. Porque os caminhos para o autoconhecimento, os caminhos para a felicidade, os caminhos para a gente seguir o modelo que Jesus nos deu, todos nós sabemos, mas é preciso coragem. E quando a gente estuda a doutrina, do ponto de vista que ela tem 14 livros publicados, né, a gente fica olhando e fala, como é que eu chego nesse caminho? Né? Mas ele é muito difícil, é uma porta estreita, mas ele é muito claro. Né? Amar ao próximo como a si mesmo, e a Deus acima de tudo. Siga o modelo de Cristo, porque não tem um modelo maior do que o amor a si mesmo. E lá, quantos séculos atrás, o Sócrates já dizia, né? Conhece a ti mesmo. Então, quando a gente se conhece, você
e segue aquilo, o caminho indicado por Jesus, a gente não vai se perder e não vai ter necessidade de ser o homem aparência. Boa noite. Muito obrigada por suas palavras. Quem de nós é o homem aparência? Acho que nessa encarnação, todos nós, né? Como nós nos escondemos e como é tão claro para nós quando nós estamos aqui ouvindo uma irmã falar. E depois a gente esquece. Eu acho que nós somos alunos muito bons. Eu acho que nós temos que nos esforçar um pouquinho mais. Eu, pelo menos, senti as minhas 2 orelhas sendo puxadas. Eu vou tentar. Não vou mais ser esse homem aparência. Eu vou ser um homem que luta, que tem um ideal, que tem sonhos, que ama Jesus e que quer ser também um modelo e guia dentro do meu lar, do meu trabalho, da comunidade onde eu convivo. Olha o recado que a irmã nos deixou. Vamos pensar nisso durante a semana. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus essa oportunidade que temos dessa reencarnação, dessa convivência com irmãos, da família, das doenças, do lar onde estamos, da casa espírita onde estamos inseridos, de todas as dificuldades que esse planeta, no momento, enfrenta, que possamos nós ser um pontinho de luz, sermos um exemplo positivo, que brote de nós a esperança e a certeza no mundo melhor, na fé que temos, que tudo que acontece nessa vida é para ser melhor. O mal vem para que possamos aprender com ele e assim nos fazermos seres melhores. Convido a todos que permaneçam em prece enquanto nos preparamos para o passe. E pedindo a permissão dos mentores da nossa casa, encerramos essa parte do trabalho. Que assim seja.